Saiu uma nova pesquisa, acabou de sair uma nova pesquisa presidencial da Quest, já com nomes de candidatos como Gustavo Lima, por exemplo, né, Sandro Badaró? Bom dia. Exatamente, bom dia, Megali, bom dia a todos. Pesquisa divulgada agora mostra que o atual presidente Lula venceria em todos os cenários eventuais adversários em um segundo turno se a eleição fosse hoje. Chama atenção, o pior desempenho de Lula seria justamente contra o cantor Gustavo Lima, que recentemente manifestou o desejo de concorrer à presidência da República. Lula ainda venceria, teria 41%, Gustavo Lima 35% das intenções de voto. A margem de erro é de 1 ponto, tá? Então não há um empate técnico. São 4 cenários diferentes, claro, que a gente destaca. Gustavo Lima aparece em todos os cenários. No primeiro cenário, a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No primeiro turno, Lula teria 30%, Tarcísio de Freitas 13%, Gustavo Lima 12%, Pablo Marçal 11%, Ciro Gomes aparece também com 9% das intenções de voto. Em outro cenário, sem Tarcísio, e aí com Eduardo Bolsonaro do PL como candidato à presidência da República, já uma especulação de que poderia ser ele, já que Jair Bolsonaro está inelegível, Lula teria 28%, Gustavo Lima e Pablo Marçal 12%, Eduardo Bolsonaro 11% das intenções de voto. Outros nomes são colocados, como Romeu Zema, que no melhor cenário chega a 8% das intenções de voto, Ronaldo Caiado, do União, nenhum cenário passa dos 5% das intenções de voto. Então esse é o cenário de primeiro turno. Peraí, tem o Ratinho aí? O Ratinho não aparece em nenhum dos cenários. Só repita o Tarcísio, por favor. Tarcísio, no cenário com Lula, Lula teria 30% das intenções de voto, primeiro turno, tá? E Tarcísio de Freitas teria 13%. O que a gente pode trazer aqui da pesquisa? No geral, os candidatos, vamos falar assim, da direita, eventuais adversários de Lula, ficam ali na casa entre os 11% e 13% das intenções de voto. Aí, olhando pro segundo turno, como eu disse, Lula venceria todos os adversários, com Gustavo Lima tendo o melhor desempenho, 41-35. Gustavo Lima sem partido, não é filiado a nenhum partido. Contra Eduardo Bolsonaro, 44 para Lula, 34 para Eduardo Bolsonaro. Mesmo índice contra Pablo Marçal, 44-34. Contra Tarcísio de Freitas, 43-34. Romeu Zema, 45-28, e contra Ronaldo Caiado, 45-26. O Jair não entrou. O Jair não entrou em nenhum número. Também não entram em nenhum dos números. Agora tem um destaque importante. Lula segue vencendo, mas quando a gente olha, por exemplo, para a pesquisa divulgada em dezembro de 2024, Lula versus Tarcísio, a diferença era de 26 pontos. Agora, Lula tem uma diferença de 9 pontos para Tarcísio, então caiu bastante. Onde Jair Bolsonaro aparece quando a pesquisa pergunta, espontâneo, quem você votaria hoje para a presidência da República? 9% para Lula, Jair Bolsonaro com 9%, 1% para Gustavo Lima, então já é um nome que é lembrado pelos eleitores, outros não chegam a 1%, 78% se disseram indecisos. A pesquisa ouviu 4.500 pessoas entre 23 e 26 de janeiro. Bom, Lula vence em todos os cenários, mas é natural que isso aconteça. Lula é o presidente da vez, ele está no noticiário pro bem e pro mal o tempo todo, o nome dele obviamente é lembrado pelos eleitores, enquanto os nomes de pré-candidatos ficam mais restritos ao noticiário local, né? Pouco se fala de Romeu Zema no noticiário nacional, né? Mas certamente isso tende a mudar quando as candidaturas e pré-candidaturas forem mesmo lançadas, né? O fato é que todos aí são competitivos. Quando a gente coloca qualquer um desses aí contra o Lula no segundo turno, a diferença fica na casa dos 10%. 10% enfim, uma distância possível de ser tirada em tanto tempo. E aí ontem, lendo a Folha de São Paulo, a coluna do Antônio Prata, eu sei que ele falou de brincadeira, mas eu comecei a imaginar se isso acontecesse mesmo. E tanta coisa mais improvável já aconteceu. Vocês já imaginaram que chacoalhão seria se, a exemplo de Gustavo Lima, Fernanda Torres se lança pré-candidata à presidência da República? Carla Bigato. Totalmente Vocês já imaginaram candidata. O chacoalhão que isso daria na política no ano que vem? Não estou sugerindo, não. Eu só fiquei me divertindo com a imaginação da hipótese. O que será que aconteceria? Quem votaria nela? Qual seria o público-alvo? De quem ela roubaria votos?
né? Hoje ela é uma unanimidade, né? Uma rara unanimidade, quase, vai, no Brasil. Imagina no dia 2 de fevereiro, quando acontece mesmo a cerimônia do Oscar. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar da cerimônia do Grammy, que teve Nude. bafo. Não ganhou a Fernanda Torres, o Grammy? 2 de março, o bafo. Oscar. Eu falei fevereiro, né? Fevereiro foi ontem. É isso aí.